Galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Bora fazer ao vivo novamente. A situação do Instagram resolveu, graças a Deus. E vamos agradecer então aquele que nos proporcionou voltar aqui novamente. Pai, te agradecemos por mais um domingo, Pai, mais uma oportunidade de ler a tua palavra e de te conhecer mais, Pai. Obrigado por ter dado uma solução, Pai, a essa questão de live no Instagram. Nós sabemos que tudo, Pai, tudo está no teu controle. Nós sabemos que todas as coisas estão no teu controle, Pai. Essa é uma prova da sua soberania. E o Senhor cuida de todos os detalhes, Pai. Por isso te agradecemos. Convidamos o Senhor para estar aqui presente conosco. Convidamos o Espírito Santo para estar aqui conosco, aumentando o nosso entendimento, expandindo a nossa mente para que possamos beber desta fonte, Pai. Convidamos o Senhor a estar em cada lar agora também, Pai, para que quem estiver se esforçando, para quem estiver perseverando para conhecer a Tua palavra, seja preenchido pelo Senhor, Pai, seja totalmente pleno de Ti, Pai, seja completo em Ti, tenha a Tua paz, pois a Tua paz significa isso, estarmos completos, Pai. E aqueles que estão tendo dificuldade, que o Senhor os fortaleça, Pai, em nome de Jesus, dê ânimo, dê força, Pai, dê vontade para que essas pessoas possam querer continuar, Pai. E aqueles que ainda não têm essa vontade, que o Senhor plante no coração deles essa vontade, que eles possam, ao se deparar com este vídeo, Pai, ter este desejo de te conhecer, Pai. Principalmente aquelas pessoas que estão na sua casa há muito tempo, mas ainda não te conhecem verdadeiramente, Pai. Pessoas que se declaram teus filhos, mas não te conhecem porque não leem a sua palavra. Então, coloque em nós o desejo de ler a tua palavra todos os dias, meditar nela, Pai, se debruçar sobre ela, ter o desejo de descobrir mais, Pai, mais e mais de ti, Pai. Não do mundo, não das coisas que queremos, não das coisas que desejamos, Pai, mas do Senhor, Pai. Então que o Senhor esteja nos conduzindo em mais uma leitura bíblica e em tudo, Pai, seja feita a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Galera, a gente parou a semana passada no Salmo 115, agora a gente vai para o Salmo 116, né? E o tema deste salmo é Obrigado, Senhor. Então o salmista aqui agradecendo por tudo que Deus havia feito. É um salmo sem autor declarado. Salmo 117. Vamos louvar a Javé, vamos louvar a Deus. Então essa seção de salmos, eles são cantos de romaria, na sua maioria, né? E as temáticas são essas: agradecimento e louvor. Agradecimento e louvor, a grande maioria. Salmo 117 não tem autor declarado também. Salmo 118. Agradecemos sempre ao Senhor. Mais um salmo sem autor declarado. Só que olha só o que diz aqui nos versículos 22 a 27 do Salmo 118. Vamos ler aqui. Salmo 118, versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem de Javé e é maravilha aos nossos olhos. 22 e 23. Então, o salmista aqui, ele teve um vislumbre, né? Para nós que somos da comunidade cristã Boas Novas, essa mensagem está quente no nosso coração. Por quê? Porque a pregação foi justamente sobre a pedra angular, sobre o fundamento da igreja, que é Cristo. Então, olha só que legal, o salmista teve um vislumbre, e esse texto é usado lá no Novo Testamento para falar da pedra fundamental, né? E agora a gente vai para o versículo 27. Javé é Deus, ele nos ilumina. Formem uma procissão com ramos até os ângulos do altar. Então, quem que no Novo Testamento entra em Jerusalém e tem uma procissão, um grupo de pessoas caminhando juntos e estendendo ramos para que ele entrasse em Jerusalém? Jesus. Então olha só, o salmista teve dois vislumbres de Jesus aqui, muitos e muitos anos depois. E como a gente já havia falado em outras lives, Davi teve muitos vislumbres de Jesus nos salmos, mas os outros salmistas também.
Isso é um sinal de uma pessoa que busca ter intimidade. Quando Deus revela as coisas, não é só sobre o futuro, né? Na verdade, são muito poucas profecias falam do futuro. Na verdade, as profecias falam do nosso presente. E na maioria das vezes é Deus se revelando a nós. Então é uma revelação divina, assim como a gente aprendeu hoje, né? Qual é o fundamento da igreja? O fundamento da igreja é a revelação de que Cristo é o Filho do Deus vivo. Esse é o fundamento, essa é a pedra fundamental da igreja. Não é Pedro que é a pedra fundamental. A pedra fundamental é a revelação de Deus a quem ele escolheu revelar. Então, ele escolheu revelar aos homens quem era o seu filho. Então, sobre essa revelação a igreja foi construída, sobre a revelação de que Cristo era o Filho do Deus vivo. E agora a gente vai para o Salmo, não vou falar o mais famoso, mas um dos mais comentados. Por quê? Por causa do seu tamanho, né? O Salmo 119, o tema dele é a tua palavra no meu coração. Em outras Bíblias fala da excelência da lei. Então, quem escreveu esse salmo não tem um autor declarado também, né? Mas tem 3 possibilidades aqui que eu vou colocar para vocês. Então, a excelência da lei. Então era uma pessoa que não só estudava muito, né? Não só amava muito, mas a vida da pessoa girava em torno disso. Ela buscava incessantemente conhecer a Deus através das Escrituras. E juntando essas três características aí, a gente consegue ter uma ideia, né? Então, alguns estudiosos falam de Davi, sim, né? Outros falam de Esdras, que era um profundo estudioso da lei, ou Daniel, né? Então, mas não tem autor declarado, isso são especulações, mas é um salmo maravilhoso de se ler. Eu tenho comigo o Salmo 119, versículo 105 como uma direção para a minha vida. Luz para os meus pés é a tua palavra, lâmpada para os meus caminhos. Então, a palavra ilumina os meus pés e quando eu levá-la nos meus caminhos, ela iluminará os meus caminhos. Então, eu tenho isso comigo, né? E essa revelação, pessoal, é recente. Então, Salmo 119 é maravilhoso de se ler, né? E ele é longo pra caramba, é o maior capítulo da Bíblia, são 176 versículos, né? Ele foi escrito de uma maneira particular, cada seção de 8 estrofes era relacionada a um caractere, né? Uma letra do alfabeto hebraico. É uma série de estrofes, como se fosse realmente uma música temática. Ele é muito bonito de ler. E eu só vou falar aqui do versículo 9. Como poderá um jovem manter puro o seu caminho? Então, como? Observando a tua palavra. Olha só que legal. Então ele já não só diz maravilhas, mas ele dá a direção também. Como eu falei do versículo 105. A gente vai ler ele daqui a pouquinho, vai. No versículo 18, é algo que eu tenho comigo também. Toda leitura bíblica que eu faço, quando eu vou iniciar minha leitura, o que eu faço? Eu declaro para mim mesmo o versículo 18. Abre os meus olhos para contemplar as maravilhas da tua lei. Então, parte da minha oração é essa. Quando eu vou meditar um pouquinho na palavra, ou só quando eu vou ler, eu falo: Deus, abre os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Eu faço isso toda a leitura. Já tem, acho que uns 2, 3 anos que eu estou fazendo isso, declarando esse salmo, esse versículo para mim mesmo. Vamos lá para o 105, eu acho que é o mais famoso do Salmo 119. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, a tua palavra é lâmpada para os meus pés. Então a tua palavra vai iluminar o meu caminho, né? E eu preciso levar isso para a minha vida toda. Salmo 120 fala: eu quero a paz. Acabamos de orar aqui. O que é a paz, né? Por que
Jesus fala: vos dou a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Então, o que é paz? Paz não é ficar calmo, não é ficar sem conflito, não é ficar em guerra, sem guerra, desculpa. Mas a paz é mesmo estando em guerra, mesmo estando em conflito, eu me sinto que completo. Então, por quê? Porque Deus é a minha completude. Em Deus eu estou completo, não importa a situação. Não é fácil, mas é possível. Jesus passou uma vida pública, né? Depois que ele assumiu o, o ministério público dele, curto de 3 anos, a vida dele, se a gente olhar, ele não teve paz. Só que ele tinha uma paz constante, porque em Deus ele estava completo, mesmo em meio às dificuldades que ele vivia. Então é isso. Salmo 120, eu quero paz. Vamos ler o versículo 7. Eu sou pela paz, mas quando falo em paz, eles são pela guerra. Esse salmo não tem autor declarado. Então, só para fazer esse comparativo entre a paz do mundo e a paz de Cristo, a paz de Deus. Às vezes até a gente até pode estar falando de paz, falando de estar completo em Deus, porém tem pessoas que não querem. Elas não entendem, elas não compreendem isso. Então, parte do nosso esforço como cristão, como filho de Deus, não é fazer essas pessoas entender, é demonstrar para elas que é possível. É possível viver em paz. Salmo 121, também um salmo famoso, né? Sem autor declarado também. Deus guarda o seu povo. Por que Deus guarda o seu povo? Vamos ler o versículo 1, que é famosíssimo do Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Esse trechinho é famoso, muito pregado, muito usado no meio cristão, e é isso que as pessoas precisam saber. Existe uma saída, existe uma possibilidade, existe um socorro. Então, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E a resposta: meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 122. Agora voltamos novamente a um salmo de Davi. Que haja paz entre nós. Davi escreveu sobre paz, por quê? Porque ele foi uma pessoa que teve uma vida conflituosa, né? Não que ele não soubesse lidar, mas a vida dele teve muitos embates. Então ele buscava também essa completude em Deus, porque imagina você viver em conflito, anos e anos de guerra, e você não ter paz. Não significava que ele tinha que ganhar todas as guerras para ter paz, mas é no meio dessa guerra toda aí, desse monte de conflito, ele ter um pouco de paz, porque por saber que Deus estava com ele. Então ele escreve também que haja paz entre nós. Vamos ler os versículos 5 e 6. Porque aí estão os tribunais da justiça, os tribunais da casa de Davi. Então ele está falando, desculpa gente, ele está falando, ó, quem entrou aí, seu Max, tudo bem, Max? Finalmente o Instagram liberou de novo a gente fazer live para quem tem poucos seguidores. Então estamos aqui de novo falando do Salmo 122, um salmo escrito por Davi. Vamos ler o versículo 6 agora. Peçam a paz para Jerusalém, que vivam tranquilos os que amam você. Por que eu separei esses dois versículos aqui? Porque está falando de tribunal de justiça e de nós pedirmos paz para Jerusalém. Nós sabemos que é um assunto crítico, é um assunto delicado, a gente não deve falar levianamente sobre essas coisas sérias, né? Mas o que a Bíblia está dizendo aqui? Jerusalém ter paz não é ganhar esta guerra. Jerusalém ter paz é ter Deus como suficiente. Isso eles ainda não têm. Isso só vai acontecer na segunda vinda de Jesus. E nós temos que orar para isso, para que chegue o grande dia em que eles terão a sua completude em Deus. Então, por isso que esse versículo saltou à mente na leitura. E os tribunais de justiça,
qual é a justiça que devemos estar pedindo? É essa que está sendo falada aqui, a completude que vem de Deus, é a paz que vem de Deus, não como o mundo a dá, mas como Jesus nos dá. Isso é justiça. Nós não temos que orar para que um lado ou outro ganhe esta guerra. Nós temos que orar pela paz, nós temos que orar pelo povo que está sofrendo, porque essa guerra não é povo contra povo. Essa guerra é governo contra governo, é diferente, né? Iranianos e israelenses, eles querem conviver juntos, mas por questões conflituosas de governo, eles não conseguem se reconciliar ainda. Mas um dia serão reconciliados, porque eu creio na palavra de Deus. Deus falou que voltaria, Jesus falou que voltaria para buscar uma noiva. E esta noiva é a igreja plenamente formada, com iranianos e israelenses dentro dela. Não são só os iranianos que são duros contra Deus, não. Não estou falando de religião aqui, né? Estou falando de coração quebrantado. Os israelenses também são duros, tão duros quanto, ou se bobear, até mais duros do que os iranianos. Então, peçam paz para Jerusalém, peçam paz para a região, não é vitória em guerra. É que eles sejam plenamente satisfeitos em Deus e Deus os supra. É por isso que nós devemos orar. Salmo 23, sem autor declarado também, como eu havia falado, são cantos de romaria aqui, cantos de peregrinação, de olhos fixos em Deus é o tema deste Salmo 123. Salmo 124, o libertador de Israel, aqui também é um canto de peregrinação, de romaria, só que esse foi Davi que escreveu. Salmo 125, Deus protege os seus amigos, é um salmo sem autor declarado, né? E quem aqui não quer ser amigo de Deus? Quem não quer ser chamado como Abraão, né? Abraão chamado amigo de Deus. Então, quem aqui não quer ser chamado amigo de Deus? Então, por quê? Só por benefício? Ou por ter uma parte? Ou por ter uma amizade ativa com Deus e participar das coisas dele, né? Eu estou me treinando, né, me policiando para entender o que significa a paternidade de Deus. Caminhei já há alguns anos, né? Já conheci esse tema, não investi o tanto que eu deveria, mas estou investindo. Porque eu não quero só o benefício que meu pai pode me dar, e meu pai pode me dar tudo. E ele pode me dar muito benefício. Mas eu quero viver como ele, eu quero ser participante nesta família. Então, por isso que nós temos que ter esse desejo, né, de ser chamado amigo. Amigo é quem? É quem vive perto, é quem conhece, sabe dos sentimentos, sabe o que agrada, sabe o que desagrada, sem ter que o amigo fique falando. Então, eu conheço tanto meu amigo, e esse amigo é quem? É Deus, é meu pai. Eu conheço tanto esse amigo que eu já sei o que ele gosta, ele não precisa ficar me falando. Eu já conheci tanto a Deus através da leitura da sua palavra, já pratiquei tanto isso daqui, já passou a integrar o meu caráter, a minha vida, que eu conheço meu amigo, conheço meu pai. Então é isso que nós temos que desejar também. Salmo 126, grandes coisas Javé fez por nós, né? É um cântico de declaração, as grandezas que Deus fez, né? E alguns desses cantos aqui eles foram escritos no exílio. Israel estava fora da sua terra. Esse Salmo 126 também não tem autor declarado. Salmo 127 me chamou a atenção porque eu não lembrava, por isso que é bom ler e reler, né? O Salmo 127 é confiar na providência, né, no sustento de Deus. E eu vi aqui que o autor Salomão, eu não lembrava que Salomão tinha escrito um salmo, hora que eu gosto de ler, gente. Já li algumas vezes a Bíblia. E aí, Salomão também escrevendo um canto de romaria, né, um salmo a Deus, falando da confiança na providência. A gente vê que na vida dele ele teve alguns problemas com isso, mas no final da vida parece que a ficha caiu, né?
Salmo 128, sem autor declarado, as bênçãos de Deus para a família. Olha só que interessante os versículos 1 e 2 aqui que eu vou ler. Felizes todos os que temem a Javé e andam em seus caminhos. Do suor dos trabalhos de sua mão você comerá, será feliz e tudo lhe irá bem. Então, está remetendo ao que Deus falou para Adão lá no Gênesis. Do suor do trabalho da sua mão você comerá. Tem muita gente que tem pavor de trabalho. Só que olha só um dos resultados do trabalho, do suor da sua mão. Você será feliz e tudo lhe irá bem. Então, como Salomão acabou de falar de confiar na providência divina, nós também temos que confiar na providência divina, providência do nosso Pai. Nós vamos trabalhar, isso vai nos dar condições de comer, isso para nós será alegria e vai tudo bem. Vai tudo bem se eu ganho 5 mil, vai tudo bem se eu ganho 10 mil, ou só vai ir tudo bem quando eu ganhar 50 mil? Então, a gente está olhando para o provedor ou para a providência? A gente está olhando para o Pai ou para o benefício do Pai? O que o Pai pode nos dar? Porque nós somos aqui, filhos de Deus, estamos aqui nesta terra e o nosso Pai é dono de tudo. Então, se a gente for olhar com olhos humanos, a gente vive de mesada, porque é Ele que nos dá o dinheiro, né? A gente acha que é a força do nosso braço, mas não é nada, a gente não é tudo isso que a gente acha que é. Então a gente está de olho na mesada ou a gente está de olho no Pai da mesada? Então, isso vai ser alegria para nós, né? Vai ser alegria. Boa noite, Alex, tudo bem? E aí o que acontece? Quando nós percebemos, quando a gente entende aqui o que Salomão acabou de falar, de confiar na providência de Deus, e a gente está vendo aqui que o trabalho para nós vai ser alegria, então, olha como a nossa visão sobre certas coisas precisa mudar. O trabalho é alegria. Pode ser que seu ambiente de trabalho não seja tão bom assim, pode ser que seus colegas de trabalho não sejam tão bons assim, né? Mas isso tem que ser uma alegria para você. O resultado do seu trabalho é alegria. O seu sustento não vem do trabalho, vem de Deus, né? Isso que a gente tem que ter em mente. O nosso sustento não é o dinheiro. O sustento é o nosso Pai. Através do nosso salário, Ele nos permite fazer algumas coisas nessa terra, mas o sustento vem dele, né? É de Deus. Depois que essa ficha caiu para mim, meu comportamento no trabalho mudou, minha visão de trabalho mudou. Eu tinha uma visão ainda errada, mas vale a pena investir nisso. Salmo 129, sem autor declarado também. A persistência do povo fiel, persistência não, a resistência do povo fiel. Aquele que é fiel resiste, aquele que é fiel resiste. Nós temos que ter isso em mente. Resistir não é ficar sentado esperando as coisas. Resistir é fazer esforço físico. É um salmo sem autoria declarada também. Mas olha só que legal aqui, ó. O finalzinho que eu separei para nós aqui do versículo 8. Nós abençoamos vocês em nome de Javé. Esse salmo ele está falando do povo de Israel e os ímpios. Os ímpios são aqueles que não creem na provisão do Pai, na providência do Pai. E qual que é o nosso papel como filhos de Deus? Nós abençoamos vocês em nome de Deus. Então, se existem pessoas na sua vida que ainda não creem ou que são resistentes, abençoe elas. Porque Jesus fala, se você amar o seu irmão, a sua família, isso não é esforço nenhum. Que amar quem você gosta ou amar a sua família é fácil. Ame os seus inimigos. Essa bênção aqui do Salmo 129, ela está direcionada aos inimigos do povo de Israel. Nós abençoamos vocês em nome de Deus. Então, vamos aplicar, colocar em prática essa palavra nas nossas vidas. Salmo 130, eu espero no Senhor,
é o tema desse salmo, mais um canto de romaria, sem autor declarado. Vamos dar uma lida rápida no versículo 4. Pois em ti se encontra o perdão e assim infundes respeito. Então, o perdão está em quem? Em Deus. Quem nos dá condições de perdoar? Deus. E lá no Novo Testamento, o que fala sobre o perdão? Se nós perdoarmos, seremos perdoados. Então Deus nos dá a condição de perdoar e ser perdoado. Olha esse link que sempre acontece, está aqui, sempre, não vou falar escondido, mas ele está aqui embutido. Está aqui em detalhes, esse link do Antigo com o Novo Testamento. E é aqui falando sobre que o perdão está em Deus. Então nós não temos a mínima condição de perdoar ninguém se a gente não recorrer à nossa fonte, que é Deus. Deus nos dá a condição de perdoar, e quando perdoamos, somos perdoados por quem? Por Deus. Não espere perdão da pessoa, porém, como Deus é poderoso, Ele pode se mover essa pessoa a te perdoar também e vocês se reconciliarem. Então, eu já vivi isso, é maravilhoso. Então, perdoem, sejam inteligentes, busquem em Deus a fonte do perdão. O perdão está nele. E aí, Ele nos perdoa, porque Deus não fica parado, Ele é um Deus ativo. Quando nós agimos, Ele reage. E não é só ao nosso favor, Ele reage em favor dele mesmo, em honra do nome dele. Então, Ele promove este milagre que é o perdão. Salmo 131, a maturidade da fé, mais um salmo de Davi aqui. Olha só, maturidade da fé. Que interessante, versículo 2. Pelo contrário, moderei e fiz calar os meus desejos. Olha só, Davi em conflito consigo mesmo aqui. Ele falou, vou deixar minha vontade de lado. Lembrando que se ele está falando aqui de maturidade da fé, ele não era novo aqui. Não estou falando só de idade. Mas ele não era novo na fé. Ele já era um pouco maduro na fé. E ele está falando sobre moderar os seus desejos. Ele era um rei, ele podia ter tudo que ele desejasse à mão. Então, para abrir mão da vontade dele, do desejo dele, ele quis se aproximar de Deus. Isso é um sinal de maturidade. Quando eu paro de buscar muito a minha vontade, é um sinal de maturidade, porque eu quero a vontade do meu Pai em primeiro lugar. Salmo 132, mais um salmo sem autor declarado. A presença de Deus no meio de nós. Vamos ler os versículos 3 e 4. Não entrarei na tenda, não entrarei na minha habitação, nem deitarei na cama onde descanso, não darei repouso aos meus olhos, nem descanso às minhas pálpebras. Vamos ler os 5 para concluir. Antes que eu encontre um lugar para Javé, uma habitação para o poderoso de Jacó. Então, esse salmista aqui, parece Davi escrevendo, né? Mas é uma pessoa falando de Davi, não é Davi falando aqui, mas com certeza era uma pessoa chegada de Davi. Falou que eu não vou descansar enquanto eu não achar um lugar para Deus. Olha só, já pensou a gente ter esse desejo no nosso coração todo dia? Eu não vou descansar enquanto eu não achar um lugar para Deus no meu coração. Eu não vou descansar enquanto eu não achar um lugar para Deus na minha vida. Eu não vou descansar enquanto eu não achar um lugar para Deus na minha família. Quantas coisas seriam diferentes no nosso mundo se as pessoas tivessem esse desejo, essa vontade, essa visão. Não vou dar descanso aos meus olhos, eu não vou dormir enquanto eu não achar um lugar para Deus. Olha só como é forte isso daí. Já pensou se a gente agisse assim todo dia? Nem sempre a gente age dessa forma. Algumas vezes a gente está com o coração quebrantado, a gente sente essa necessidade, mas quando a gente não abre mão do nosso desejo toma esse lugar. Esse lugar tem que estar sempre vago para que a gente
consiga colocar quem deve estar nesse lugar. Nosso coração é um buraco, gente. Nosso coração tem um vazio que é impreenchível. Por isso que a gente vive desejando as coisas. Se eu tenho um, eu quero dois. Se eu tenho dois, eu quero quatro. Se eu tenho quatro, eu quero oito. Nunca acaba esse desejo. Por quê? Porque o único que pode saciar todos os nossos desejos é Deus. Esse buraco insaciável que existe no nosso coração só pode ser preenchido por aquele que não pode ser medido. Então, só Deus pode preencher esse vazio no nosso coração e sermos completos. Isso é ter paz. Olha só que interessante como um salmo se ligou com o outro nessa leitura. Salmo 133, a vida comunitária, mais um canto de romaria, esse escrito por Davi. Salmo 133 é famoso, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Se a gente for olhar para a vida de Davi e sua família, a gente pode chegar até a dar risada do que Davi está falando aqui, porque a família dele vivia em conflito. Inclusive um filho dele tentou matar ele e assumir o trono. Então, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu já tive problemas de família, de conflito com a minha irmã. Hoje, graças a Deus, Deus nos permitiu nos reconciliarmos. A gente vive bem um com o outro, a gente se entende hoje, a gente sabe a importância que o outro tem, mas não é sempre que a gente vive em união, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E olha que interessante, eu não deixei anotado aqui, mas a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? Porque vivendo unido, o que acontece? É como óleo perfumado que se derrama sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão. Está falando de um ritual de unção do profeta, né? Arão era aquele que levava a voz de Deus para o povo, né? Fazia o povo ficar sabendo qual era a vontade de Deus, não só de futuro, como eu já falei, né? Boa noite, Daiane, tudo bem? Não só a vontade de Deus para o futuro, mas a vontade de Deus para o dia a dia, né? E desce sobre a gola de suas vestes. Então, olha só, esse óleo ele descia pela cabeça, se espalhava pelo corpo, é como o orvalho que desce do Hermon sobre as montanhas de Sião, pois é para onde Javé envia a bênção. Então, Deus ele não está enviando a bênção dele através desse óleo sobre a pessoa do profeta, sobre a pessoa de Arão. Ele está enviando a sua bênção sobre esse ambiente de união. Então, todos nós temos acesso a essa bênção aqui quando buscamos viver em união. Olha só que interessante. Salmo 134, né? A bênção noturna, mais um cântico de romaria, sem autor declarado. O povo, quando estava caminhando, cantava esses salmos, eles sabiam de cor. E quão longe nós estamos desse pessoal, porque a gente não sabe de cor. Na maioria das vezes a gente não sabe nenhum versículo de cor. Eles sabiam essas músicas todas de cor. Então que a gente possa colocar na nossa vida esse objetivo de decorar. Saber de cor, sim. Não tem nada de mais nisso, em decorar a palavra de Deus. Sabemos alguns versículos isolados, mas textos inteiros assim a gente sabe muito pouco. Salmo 135, o Criador conduz a história, sem autor declarado. Estamos caminhando para o fim já, galera. Salmo 136, eterno é o seu amor, sem autor declarado. Esse Salmo 136, ele é bem legal porque cada versículo ele repete um trecho. Então, o Salmo 136 inteiro é assim. Eu vou ler o 1, 2 e o 3 aqui para vocês pegarem a ideia. Celebrem a Javé porque ele é bom, porque eterno é o seu amor. Celebrem ao Deus dos deuses, porque eterno é o seu amor.
celebrem ao Senhor dos Senhores, porque eterno é o seu amor. Então olha só, eterno é o seu amor, vai repetir, são 26 versículos, vai repetir 26 vezes: eterno é o seu amor, eterno é o seu amor. Então que a gente tenha também isso no nosso coração, de saber que eterno é o amor do nosso Pai. Salmo 137, sem autor declarado, Lamento dos Exilados, é uma canção aqui cantada, criada no exílio. E olha só que interessante aqui, versículo 3. Lá, aqueles que nos deportaram pediam canções, nossos opressores queriam diversão. Cantem para nós um canto de Sião. Olha só, então quem levou o povo preso e cativo queria se divertir e falou: canta uma música para mim aí lá da sua terra. Então, o que isso nos ensina? Que nós devemos lembrar das nossas alegrias, principalmente nos momentos de tristeza. Então, se você estiver entristecido, lembre de alguma alegria que Deus te proporcionou, lembre-se do seu Pai, e essa tristeza que está no seu coração será convertida em alegria. Então, o povo tinha que cantar estando em tristeza. Então, nós também podemos cantar estando em tristeza. Não significa que você não deve ficar triste, não deva fugir da tristeza. Tristeza é um sentimento, e o sentimento nos aproxima de Deus. Deus nos ensina através disso. Mas quando estiver assim, lembre-se de quem seu Pai é, do que Ele fez, e não tem como essa tristeza permanecer. E, finalizando a nossa leitura de hoje, Deus exalta os humildes, Salmo 138, mais um salmo de Davi. Deus exalta os humildes. Davi, apesar de toda a sua grandeza, é o homem mais citado da Bíblia, mais escrito sobre ele. Tem 52 capítulos da Bíblia que foram escritos sobre Davi. Ele tem 73 salmos de sua autoria, só que diante de Deus ele não reconhecia sua grandeza, ele reconhecia a grandeza de Deus, e Deus exalta quem se humilha. Se humilhar não é se rebaixar, é reconhecer que existe alguém maior que você. Então, essa é a nossa leitura de hoje. Tenho certeza absoluta que falou ao seu coração como falou ao meu, né? Pai, te agradecemos por mais esse domingo, Pai, na tua presença, diante da tua palavra, Pai. Tendo um vislumbre da eternidade aqui te conhecendo, porque a eternidade será te conhecer, Pai. Olha o quanto o Senhor falou conosco, quanto o Senhor fala sobre sentimentos, Pai, sobre paz, sobre alegria, sobre estar completo, sobre sustento, através da leitura. Então, que venhamos a nos debruçar mais sobre essa leitura, Pai, e sermos transformados pelo Senhor. Porque a tua palavra transforma vidas, transforma corações, Pai, transforma famílias inteiras. Tem o poder de transformar países, Pai, e a sua palavra vai transformar este mundo inteiro. Porque ao se completar todas as coisas, Pai, a sua palavra ela terá uma ação global. Então que venhamos valorizar, Pai, o presente que o Senhor deixou para nós. Enquanto temos disponível, Pai, sabemos que o tempo está se encurtando. Chegará o dia que não teremos mais acesso ao papel, porém a sua palavra precisa estar no nosso coração. Então nos ajude a perseverar, Pai, na leitura da sua palavra, e que venhamos a guardar nos nossos corações, Pai, porque essa palavra é viva e eficaz, Pai. Muito obrigado por mais uma leitura, Pai, bíblica, mais uma leitura da sua palavra. Que o Senhor abençoe cada um que ouviu e ouvir essa mensagem no futuro. Que essa pessoa seja transformada pelo Senhor, Pai. Que a sua vida seja mudada, Pai. Não só pelas coisas aparentes, Pai, mas o caráter, mas o coração, Pai, seja mudado pelo Senhor. E que essas pessoas venham saber que há um caminho, Pai. E a tua palavra ilumina este caminho para nós. Há esperança, Pai, pois a sua palavra é a esperança para nós, Pai. E
a sabedoria aqui, Pai, porque tudo que está acontecendo nós encontramos respostas na Sua palavra, Pai. Por isso, glorificamos e engrandecemos o Teu nome e a Tua palavra, porque a Sua palavra é grandiosa, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Galera, fiquem com Deus, tenham uma ótima noite e até o domingo que vem.